na cruz do Calvário. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom dia, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele é o penhor da nossa salvação. Jesus ressuscitou. Ele é a razão de estarmos aqui hoje, essa manhã. Ele venceu a morte, Ele é todo poderoso, Ele tem poder sobre a morte. Nós vamos meditar sobre esse tema, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre a alegria de vivermos confiando em um Deus que tem poder sobre todas as coisas, sobre a coisa mais difícil dessa vida, que é vencer a própria morte. Esse Deus assim o fez, Jesus Cristo ressuscitou. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. 1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 4. Nosso pastor Levi, não está conosco essa manhã, em função de está se recuperando ainda de um problema de saúde, mas à noite já estará conosco. Então, pastor que nos ouve, que Deus abençoe, que Deus cuide aí da sua saúde, e lhe restabeleça o mais breve possível, para que esteja conosco. Nós o amamos muito. 1 Coríntios 15, verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Pai querido, mais uma vez, na sua presença nós oramos, nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição é o que dá sentido à nossa fé. Esse texto que nós lemos agora, um pouco mais à frente, vai dizer que se a nossa vida, se a nossa esperança se limitasse só a essa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer que no verso 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E ele defende essa tese, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. De fato, só dá sentido, a nossa fé só possui sentido se cremos que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. E isso valida tudo aquilo que Ele havia pregado. Já disse isso à igreja outras vezes, que outras religiões têm os seus deuses, os seus mentores mortos, mas não ressuscitados. Se nós formos a Medina, Arábia Saudita, lá no Domo Verde, vamos encontrar os restos mortais de Maomé. Se nós formos a Jerusalém buscar os restos mortais de Jesus Cristo, se formos à Basílica do Santo Sepulcro, isso para os cristãos, uma boa parte dos cristãos, outras entendem que Jesus Cristo está enterrado no jardim, no sepulcro do jardim, fora dos muros de Jerusalém. Mas se formos em algum desses lugares, nós não encontraremos os restos mortais de Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E Ele ressuscita em corpo, Ele ressuscita em espírito, e Ele com o corpo glorificado, então, é assunto aos céus. Não há como encontrar pedaços, restos mortais, ossadas de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Essa ideia de ressurreição, quero conversar um pouco com os irmãos sobre isso, ela não é recente, ela já existia no imaginário do povo, até do povo de Israel. Os cananeus, por exemplo, criam que o Deus da fertilidade, o Baalim da fertilidade, todo ano morria e ressuscitava. Essa era uma ideia interessante a partir do clima da região, clima temperado. A maior parte das civilizações antigas estão nessa faixa de clima temperado, que tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, quando chegava a primavera, o Deus da fertilidade ressuscitava, porque tudo estava lindo, tudo estava florido, a plantação, a colheita existia, enfim.
Mas depois vinha outono, depois vinha o inverno, e para eles então o Deus da fertilidade morria. Morria para que logo em breve, no verão e na primavera, ele ressuscitasse novamente. Essa ideia de ressurreição, portanto, existindo dentro desses povos semitas, entre os cananeus e entre também o povo de Israel, quando Jó vai nos dizer que ainda em corpo, Jó, o primeiro livro, que é o primeiro livro escrito presente nas Sagradas Escrituras, ele vai nos dizer que ainda em corpo, olha a ideia dele, ele veria a Deus, ele veria ao Senhor. Então morreria, mas em corpo ele veria a Deus. E esse era o grande escândalo, na verdade, para o povo à época da pregação de Cristo, porque Cristo pregava justamente a ressurreição do Espírito, mas a ressurreição também do corpo. Eles entendiam que era possível sim um Baalim ressuscitar, mas em espírito, não em corpo. Quando Cristo diz que os seus e Ele mesmo passaria 3 dias, então o templo seria derribado e 3 dias depois seria reconstruído. Isso era escândalo numa pregação literal, não é? Como é que ele faria isso com o templo? Mas também em uma pregação em um sentido espiritual. Como é que ele próprio, Jesus Cristo, então, em espírito, em corpo encarnado, ressuscitaria? Essa pregação, ela existia e ela era escândalo à medida em que Cristo aprimorava, tudo era sombra do que Cristo faria. Cristo então anunciava aquilo que era de fato, tudo que foi anunciado, tudo aquilo que era tipo, tudo aquilo que era sombra, a partir de Jesus Cristo então seria concretizado a ressurreição do Espírito, a ressurreição do corpo. Bom, essas verdades todas ainda são loucura para aqueles que não creem. Pense você que aquele que não está em profunda comunhão com o Espírito, ouve uma mensagem dessa e sem dúvida pode questioná-la. Tanto que os próprios discípulos, depois da morte de Jesus Cristo, boa parte deles encontravam-se cabisbaixos, não crendo naquilo que o próprio Messias havia pregado, de que voltaria, e de que voltaria para buscá-lo. Encontrávamos os discípulos, portanto, andando, talvez aqueles a caminho de Emaús, talvez Pedro escondido, os demais escondidos também em uma casa com as portas trancadas, tristes, cabisbaixos, porque ainda não haviam entendido, não estavam em profunda comunhão com o próprio Jesus Cristo, não haviam entendido que Jesus ressuscitaria, retornaria. Essa verdade e o apego a ela só é possível se eu e você estivermos em profunda comunhão com Deus. Porque assim, é muito possível também que um crente, um servo de Deus, em tese, questione aspectos muito simples da própria ressurreição de Jesus Cristo, colocando-a em xeque, princípios que eu compartilharei agora. Bom, a Páscoa, portanto, a ressurreição de Jesus Cristo, é isso que nós celebramos hoje, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a prova de que Jesus é capaz de fazer o que ninguém mais faz, o que ninguém mais fez, o que ninguém mais fará. Outras ressurreições nós encontramos na palavra de Deus, algumas incríveis, se é que é possível uma ressurreição não ser incrível, mas quando eu falo incrível me refiro especialmente àquela encontrada em 2 Reis, quando um soldado depois de morto é colocado na mesma sepultura de Eliseu, no mesmo lugar onde estava a ossada de Eliseu. Olha que incrível, quando esse homem encosta nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Olhe a santidade, a comunhão, a profunda espiritualidade, o quão crente era Eliseu, que um homem encostando em seus ossos é ressuscitado. Bom, a ressurreição do filho da mulher sunamita, a ressurreição do filho da filha da viúva, ainda no Antigo Testamento, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, muitas outras ressurreições nós encontramos nas Sagradas Escrituras, mas todos esses voltaram a morrer. O grande diferencial de Jesus Cristo é que ele não voltou a morrer. Jesus Cristo também ressuscitou, mas não foi vencido pela morte posteriormente.
Essa é a grande prova de que ele foi aceito por Deus. Pensando que Jesus Cristo é sumo sacerdote, é o nosso grande sumo sacerdote. É Ele que nos dá acesso a Deus. E, portanto, os sumos sacerdotes no Antigo Testamento, eles simbolizavam, eles eram um tipo de Jesus. Lembre você que um sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, se não tivesse o seu sacrifício aceito, se ele, sumo sacerdote, não fosse aceito, ele morreria. Só saía do Santo dos Santos aquele que foi aceito por Deus e teve seu sacrifício aceito e, portanto, permaneceria vivo. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. O seu sacrifício, portanto, foi aceito e ele permanece vivo. Ele faz aquilo que ninguém é capaz de fazer, à medida em que, depois de ressuscitar, permanece vivo até hoje. Ele não passa pela morte, a morte eterna, o castigo. Bom, é interessante pensar que existe nesse aspecto ainda inúmeras invencionices a respeito do que poderia ter acontecido com Jesus Cristo. Há ainda teorias de que Jesus não ressuscitou, de que foi uma invenção dos discípulos. Uma mentira. Há aqueles que entendem, e isso existe, de que Jesus Cristo não ressuscitou. Foi um delírio pós-morte dos discípulos, pós-morte de Jesus, um delírio dos discípulos. Não era uma mentira, mas os discípulos estavam delirando pela euforia daquele momento. Há ainda aqueles que entendem que o corpo de Jesus foi roubado. Nenhuma dessas invencionices tira de nós a certeza que é só pela fé que Jesus Cristo de fato ressuscitou. E portanto ele é vencedor, ele fez aquilo que nenhum de nós e nenhum que virá após a nós poderá fazer, que é vencer a morte. Bom, não há impossíveis para Deus, portanto. Se ele é capaz de fazer aquilo que ninguém mais é capaz de fazer, não há impossíveis para Deus. Quando o anjo aparece a Maria e diz: você será mãe, e Maria diz: mas isso é impossível, porque eu não tive relações ainda com nenhum homem. O próprio anjo vai dizer a Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando o anjo aparece para Abraão aos 75 anos, a Sara aos 65 anos, dizendo que seria um pai, que seria mãe, que eles teriam um filho, esse filho seria Isaque, o filho da promessa, e eles riem, eles duvidam, principalmente Sara, nesse caso, o próprio Deus. Então o próprio anjo vai dizer para eles que também não há impossíveis para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? A exemplo do que o profeta Isaías diz a respeito da saída do povo da Babilônia. Agindo Deus, quem impedirá? Portanto, nós podemos crer que se ele venceu a morte, ele fez aquilo que ninguém mais é capaz de fazer. Nada é impossível para o Deus que nós seguimos. A ressurreição é isso. A ressurreição é também, não é só isso, evidentemente, mas é também a prova de que Deus, o Deus que nós servimos, é capaz de fazer todas as coisas. Tudo aquilo que está à sua vontade. A onipotência de Deus, e também, às vezes nós confundimos um pouco, interpretamos de forma equivocada esses atributos divinos, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. A onipresença de Jesus Cristo não quer dizer que Ele está em todos os lugares, quer dizer que Ele pode estar em todos os lugares. A onipotência de Jesus Cristo não quer dizer que Ele faz todas as coisas, mas Ele pode fazer todas as coisas. Portanto, à medida da sua vontade, como diz o próprio Jó, se ele quiser, à medida da sua vontade, ele pode agir a sua vida. Ele pode solucionar os seus problemas. Eu não quero reduzir a ressurreição de Jesus Cristo a você. Eu não quero resumir a ressurreição de Jesus Cristo ao poder que ele tem para resolver a sua vida, porque ele é muito maior do que isso. O centro da ressurreição ultrapassa a sua vida, está em Deus, porque a ressurreição de Jesus Cristo não foi em primeiro lugar para você, foi para Deus, foi para cumprir um plano que é divino. Tudo é para Deus. Agora, nesse projeto e nessa obra, eu e você estamos incluídos. Toda a criação está incluída. Então eu tenho benefícios
provenientes dessa ressurreição. Pela fé, não é um benefício material, é um benefício espiritual. A certeza de que eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu digo que não é um benefício material, porque não necessariamente eu vou receber alguma coisa que eu posso tocar, mas eu recebo a certeza de que cada passo eu dou em direção a um Deus que vive, que é verdadeiro, que tem poder, e que se não me der mais nada nessa vida, ainda assim eu serei satisfeito, porque eu vivo um Deus verdadeiro, que ressuscitou. Ele pode todas as coisas. Bom, a ressurreição é a chave que nos aproxima de Deus. Mesmo porque se ele morre e não ressuscita, ele não vence a morte e ele não tem poder sobre o pecado. O pecado o matou. Mas quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado. Portanto, ele é vencedor sobre a morte, sobre aquilo que pode matar. E se ele vence a morte, ele me aproxima de Deus, já que ele se torna então o elo, o único caminho. Eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele passa a ser o caminho de a chegada a Deus, de condução a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é o fator necessário para que eu possa ter comunhão com o Pai e, portanto, vencer a morte, vencer o pecado. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, a corrupção, porque nós somos corruptos em Adão, por um só homem entra o pecado no mundo, mas também por um só homem ele é retirado, ele é vencido. Eu sou corrupção na minha natureza, a minha corrupção não pode gerar incorrupção. É preciso que alguma coisa cole em mim, e o que cola em mim é a santidade de Deus, é o sacrifício de Deus. Olha o que diz ainda, versos 53 e 54 do mesmo capítulo, capítulo 15. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Olha que lindo isso, gente. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, da ressurreição, porque a ressurreição é imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o próprio Cristo, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A salvação, a ressurreição é o meu elo com Deus. É aquilo que me dá a certeza de que sim, eu posso me achegar a Deus. Ele me ouve. Eu venci em Cristo a morte. Porque assim como todos morreram em Adão, diz ainda o verso 22, assim também todos serão vivificados em Cristo. Bom, eu não sei se com você é assim, mas eu agora tomo a liberdade de fazer um parênteses. Toda essa situação, e eu não vou explorar a pandemia, mesmo porque eu não aguento mais muito falar sobre isso. Acho que todos nós já estamos um pouco refletindo mais intimamente sobre essa situação toda. Mas a pandemia em si, as mortes tão comuns agora, me fizeram refletir mais sobre a morte. Eu penso, aquela frase que normalmente era dita ao vento, ela hoje parece que ela faz mais sentido para mim. Poderia ser eu. Poderia ter acontecido comigo. Quando eu vejo pessoas muito próximas, saudáveis, morrendo. E refletir sobre a morte me fez pensar sobre o valor da vida. É uma frase meio clichê, mas ela é real. Me fez pensar um pouco sobre o que é que eu estou fazendo. Será que já valeu a pena? Será que eu já fiz o que eu precisava ter feito? Será que, enfim. E essa certeza, então, de que eu morrerei, ela me faz pensar, refletir também sobre o meu destino eterno. E aqui eu abro um parênteses também.
A minha filha, a Rebequinha, ela é muito crente, e eu acredito na conversão das crianças já, porque eu vejo isso lá em casa. Ela é alguém que, se eu falo de Jesus, assim, ela começa a chorar. Depende da fala, da situação. E ela, por alguma razão, ela tem me perguntado muito sobre a volta de Jesus. E ela diz assim: papai, eu queria muito que Jesus voltasse. É mesmo, filha, por quê? Porque vai ser muito legal. E como é que vai ser? Ela perguntando, né? Eu falei: filha, Jesus vai voltar, mas quando Jesus voltar, daqueles que morreram vão... E ela começa a tirar suas dúvidas. E aquilo, quando ela disse para mim: pai, eu queria que Jesus voltasse logo, porque vai ser muito legal, eu entendi um pouco do que é ter o coração de uma criança. Ansiar a volta de Jesus, porque na linguagem dela vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E a volta de Jesus, querido, vai acontecer para mim e para você, seja quando Jesus voltar em glória, ou quando nós morremos. A volta de Jesus vai acontecer para todo mundo aqui. Talvez alguns vejam isso, Deus, Jesus Cristo descendo, mas para aqueles que morrerem antes, vão ver a volta de Jesus na sua morte. Jesus vai voltar para mim e para você. E isso pode acontecer a qualquer instante. Louvado seja Deus, porque eu e você, nós temos o caminho, o acesso a Deus, tendo esse corpo que é corruptível, transformado, e isso é incrível, transformado em um corpo incorruptível. Pense no que Jesus foi quando ele ressuscitou, que ele aparecia, passava pelas paredes, não foi? Entrou dentro da casa, os discípulos estavam com seu corpo glorificado. Às vezes, veja que o seu próprio corpo, por vezes, não foi reconhecido. A exemplo, no caminho de Emaús, tudo bem, os olhos dos discípulos estavam fechados, mas em outras passagens nós vemos que o próprio Cristo, de imediato, não tinha o corpo reconhecido. Ele passa a ser reconhecido à medida em que fala. Talvez, não é, esse corpo, talvez não, nós teremos um corpo diferente, glorificado, mas olha a essência permanecendo em Cristo. Vamos pensar que o Espírito que foi soprado em mim permanece. Agora o corpo com uma outra característica, com outra... Isso é a volta de Jesus Cristo, isso é a promessa de Jesus Cristo. Promessa linda também. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto das Sagradas Escrituras, quando o Deus, Jesus Cristo, enfim, Deus promete que nos dará um novo nome. Você sabe, imagine chegar no céu e Deus olhar para você e falar assim: bem-vinda, persistente. Persistente. Sabe aquele nome que te traduz? É uma palavra que é só entre você e Deus, e que ela é você. Bem-vinda, perseverante. Isso de receber um novo nome que é intimidade, porque quando um pai dá um nome para um filho, né, ele quer traduzir: eu quero que o meu filho seja isso, o meu filho tem cara de Angélica, minha filha o meu filho tem cara. Quando nós pensamos em Daniel, a gente vai atrás do significado do nome, né? O Senhor é o meu juiz. Eu falei: eu quero ter um filho Daniel. E aos poucos, na verdade, o Daniel vai ficando com cara de Daniel, porque eu não tinha visto ele antes, né? Outro nome, meu filho não encaixa hoje. Hoje meu filho tem cara de Daniel. Agora com Deus é diferente. É como eu não vou me tornando o meu nome, eu sou o meu nome. Queridos, a salvação ou a ressurreição é essa certeza que temos de que vencemos a morte em Cristo Jesus. Por fim não, eu quero ler ainda a parte do início desse sermão, que é o capítulo 15, o versículo 2 em especial. Vou ler um, mas me atentarei ao 2 especialmente, vou ler um para dar o contexto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, olha só a condição, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão.
Isso é interessante na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, vai dizer assim, se vocês não viverem a palavra como eu preguei, ou seja, como é para ser, vocês terão vivido e crido em vão. Já parou para pensar, crer em vão? Ou seja, você vive, você faz tudo o que você está fazendo, no final não adiantou de nada. Para o seu objetivo, que é um dia ir para o céu, porque esse é o meu objetivo. Eu vivo e preciso viver como um cidadão do céu. Erro muitas vezes. Às vezes nem pareço um cidadão do céu, infelizmente, mas eu tento. E vamos continuar. Agora você imagina viver, chegar no final da vida e Jesus Cristo dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, é possível sim, isso a gente encontra aos montes, infelizmente, nós vivemos sim, uma crise de cristãos nominais. Pessoas que se dizem crentes, evangélicas, mas vivem o evangelho inventado por si mesmo, que atende às suas necessidades, às suas expectativas. E se justificam com frases que são muito, muito bonitas socialmente, não é? Elas acolhem, socialmente são acolhidas essas frases, de que a gente precisa ser mais tolerante. A palavra tolerância, ela mata, ou não consegue fazer isso, mas ela tenta matar verdades primárias do Evangelho. O Evangelho não é tolerante. O Evangelho não é tolerante, gente. Ele é radical. Só que a gente quer ser tolerante, porque ser radical hoje em dia afasta a gente é tido como um ET mesmo, né? Mas o Evangelho não é tolerante. Então viver esse Evangelho estranho, é fazer o que o apóstolo Paulo está dizendo. É chegar no final da vida e escutar, você creu em vão, porque você não creu de fato naquilo que eu preguei, no Evangelho pregado, no Evangelho que deveria ter sido vivido. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 28, vou explorar bastante esse texto, olha o que diz o texto. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém cada um ressuscitará na sua vez. Aqui está na linguagem de hoje, tá? Na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Aí o texto deve estar dizendo as primícias. Lembra das primícias? Lá na plantação, na colheita, a primeira parte, a mais linda, a mais bonita, era entregue ao Senhor. Jesus Cristo, o mais bonito, o mais perfeito, sendo entregue primeiro ao Senhor. Então, Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais e todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Olha que incrível isso. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. Aqui fecha com chave de ouro. O último inimigo que será destruído é a morte. Agora sim, por fim, a ressurreição de Jesus nos chama a responsabilidade de aguardá-lo. E esse fim se combina com aquilo que eu estava já dizendo. Eu quero ler um texto aqui, que está em Mateus capítulo 25, um texto muito conhecido, mas ele precisa ser mais lido. Mateus 25. Verso 1 ao verso 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. Normalmente, era o noivo que ia em direção à noiva, né? Numa cerimônia aqui. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eram tolas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ou seja, como um ladrão, o texto anterior ali na parábola da figueira vai nos dizer que ele viria como um ladrão.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro, vamos todos, todas. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. Veja como a salvação é individual, né? Veja como não dá para eu emprestar um pouquinho para as outras. Não dá para eu emprestar um pouquinho para alguém. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A porta vai fechar. Você sabe que é preciso ter um pouco de temor sobre a volta de Jesus Cristo, né? É tanta teologia mais acolhedora do que a nossa, no sentido de que todos serão salvos, as almas serão aniquiladas, de que essa pregação, essa salvação universal, né, ela é mais bonita, talvez ela doa menos aos ouvidos, mas não é isso que vai acontecer. A Bíblia é muito clara: a porta será fechada, e se a porta será fechada, alguém ficará de fora. Essa é a verdade. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A ressurreição de Jesus Cristo nos chama a responsabilidade de aguardá-lo. Sabe por quê? Porque ele prometeu que voltará. Nós cremos num Deus que fala a verdade. Nós cremos num Deus que não mentiu em nada. Ele voltará. E quando ele voltar, e ele vai voltar, seja em glória ainda aqui para nós vermos, ou quando você morrer, tome cuidado, desde já, para que você tenha óleo e azeite. Para que você tenha óleo e azeite. Para que você esteja fazendo e vivendo o evangelho correto, para que não seja em vão. Porque não queremos que a porta seja fechada conosco para fora. A ressurreição de Jesus Cristo, ela faz sentido à medida em que eu me aproximo de Cristo e vivo o verdadeiro evangelho, sabendo que ele veio a mim em primeira mão, em primeiro lugar, mas essa intimidade, portanto, ela é pressuposto necessário para que um dia essa promessa se cumpra para mim também. Será cumprida, mas a promessa da salvação eterna. Eu fecho dizendo que nós precisamos também resgatar, e disse aqui agora, essa doutrina da dupla predestinação, não é? Aos destinados, predestinados para a glória, mas há aqueles também com o coração endurecido, amados, que vivem ao nosso redor e que o Espírito Santo não convence. Não é por falta de poder, mas é porque estão predestinados ao fracasso eterno. Agora você que é santo, é santa, você que vive essa ressurreição de Jesus Cristo, faça valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado pela certeza que temos da ressurreição. O Senhor é Deus das nossas vidas, o Senhor tem todo o poder. Nos ajuda, Pai, a sempre lembrar disso, de que não há impossíveis para o Senhor, de que o Senhor fez aquilo que ninguém mais fará. Nos dá também, Pai, a crença, a força necessária espiritual para vivermos o Teu Evangelho de tal maneira que aguardemos a Tua volta preparados, Pai, na certeza de que só o Senhor nos dá acesso a Deus à medida em que venceu a morte e vencendo a morte nos deu a vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.